pensado, não quis apenas ser gentil ou Senhor Deus, educado. Pai Santo, obrigado pela oportunidade, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra santa falando conosco. Somos carentes, Pai, carentes da Tua voz. Precisamos ouvir a Tua palavra falando conosco. Não nos deixe sair daqui sem sermos transformados pelo Teu Espírito Santo. Obrigado por Tua bondade e graça. Usa minha vida para falar aos nossos corações e principalmente ao meu coração também, Senhor. Fala conosco, Pai, o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Bem, a nossa mensagem hoje, ela tem como título A Chegada do Rei Guerreiro do Senhor. O nosso coração, ele está constantemente na expectativa de um Salvador para este mundo. Nós esperamos por redenção, esperamos por mudança, por transformação. Isso é uma expectativa nossa. Esperamos por isso, muitas vezes, em políticas, em avanços sociais, em avanços científicos, avanços tecnológicos. Essa é uma ânsia do coração humano, que as coisas sejam boas, sejam melhores, que cheguemos a algum lugar. Esta expectativa, ela é chamada de expectativa messiânica, e é colocada em nosso coração, porque nós esperamos naturalmente por algo que nos redima da nossa condição. A grande questão é que nós cristãos precisamos corrigir a nossa expectativa e verificar se nós estamos esperando no lugar certo, para que a gente não caia na expectativa por falsos messias, por soluções ideológicas, por ações humanas. Nós devemos aguardar o nosso Senhor voltar, pois Ele vai voltar como Rei prometido para reinar, julgar todo o mal. Ele é a nossa esperança, e nós devemos sempre nos questionar se a nossa expectativa aponta para esse reino e não para o reino humano. Antes da gente entrar no texto propriamente dito, que nós lemos aí no início do culto, vamos nos posicionar no contexto. Nós vimos que o fato narrado pelo livro de Apocalipse, mais importante para a estrutura da narrativa do livro, é as taças da ira. As taças da ira são derramadas sobre o mundo, como última ação do juízo de Deus sobre a humanidade. Isso ocorre antes do fim. E a humanidade, por amor aos seus ídolos, são enganadas por seus próprios pecados e condenadas por suas decisões. A gente precisa entender como então alguns versos do episódio das taças nos apresenta a condição do coração humano diante da ação divina. Vamos lá para Apocalipse capítulo 16, o verso 2. Vamos tentar só alguns detalhes desses versos. Verso 2. Diz assim: o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O alvo, então, são os adoradores da besta, que se revelam no final de tudo, como esses que sempre odiaram o Senhor, nunca se submeteram ao Senhor, porque eles amavam a si mesmos e seus pecados. E aí você pode pensar consigo mesmo: eu não estou nesse grupo, jamais eu adoraria a besta. É óbvio
óbvio que eu não sou dessa classe de pessoas. Esses são os mundanos. Esses são os que estão ali fora da igreja, estão lá no mundão, fazendo coisa errada. Só que eu quero que você entenda que a narrativa de Apocalipse é uma série de advertências seríssimas para a nossa vida. Você que hoje diz que o seu coração jamais negaria o Senhor, você desconsidera aquilo que é um aspecto da tribulação. Semana passada eu falei sobre isso, que a tribulação, ela na realidade é uma circunstância que nos conduz a uma situação difícil. E que a maneira como o meu coração reage à tribulação, revela o meu coração. Mas a circunstância é a mesma. O que muda é a maneira como o meu coração encara a tribulação. Se o meu coração encara a tribulação de maneira a me aproximar de Deus, aquela tribulação é uma provação que está me aprovando, pois me leva para mais perto de Deus. Quando a mesma circunstância, ela produz no meu coração uma tentação de fuga, que me leva para longe de Deus, o meu coração está encarando a tribulação como uma tentação para me fazer cair. Isso são as tribulações da vida, que revelam o nosso caráter, o nosso coração, e revelam em nós o que Deus está fazendo em nós. O que diria então a grande tribulação? A grande tribulação revelará ímpios e santos, marcados pela besta e marcados por Cristo, selados pelo Cordeiro, selados pelo Anticristo. A grande tribulação separará de modo claro e objetivo apenas dois grupos de pessoas: os que adoram o Cordeiro e os que adoram a besta. É muito fácil você, em um país livre, em um país onde você não está sendo perseguido por sua fé, dizer que você é um crente porque é membro de uma igreja, porque frequenta um culto, porque toca, porque canta, porque prega, porque vem no domingo. É muito fácil. A grande questão está num país perseguido, onde o simples fato de você ter uma Bíblia guardada na sua bolsa te leva à morte. Aí sim, as circunstâncias de tribulação põem em xeque a tua adoração, o teu alvo. Por isso que olhar para o livro de Apocalipse, para o futuro, e dizer assim: eu jamais estaria entre esses, dos quais foi derramado a ira de Deus. Mas você, nas mínimas circunstâncias de sua vida, o teu coração se rebela contra Deus, se endurece diante do pecado, se afasta da comunhão com o Senhor. Quem diga o anticristo na tua cola, o que você não faria? O que essa pandemia revelou recentemente foram os corações de muitos crentes. Onde estavam suas confianças? Onde estavam a sua fé? Muitas críticas eu teci aqui, muitos comentários eu fiz aqui, e eu sei que pessoas ficaram com raiva. Alguns talvez acharam que era indireta, outros talvez acharam que era até direta demais. Mas eu critiquei o tal do Vivo SUS, eu critiquei o tal do fique em casa, volta a trabalhar. Para quem lembra das mensagens, viram que eu desci críticas em cima de críticas, para ir quebrando as idolatrias dos corações do povo, ídolo após ídolo, quebrando pecado após pecado, porque a tribulação revelou uma igreja idólatra, politicamente, uma igreja medrosa, diante das circunstâncias,
Uma igreja que tem medo de morrer. Porque a tribulação revela o coração. Por isso, meu querido irmão, não simplesmente diga, jamais eu estaria entre esses que receberão a ira de Deus sobre si. Deixa eu te perguntar, as tribulações que surgem em tua vida, as dificuldades que você enfrenta, te aproximam de Deus, te torna mais santo, te faz se aproximar ainda mais da igreja, do povo de Deus, te faz batalhar pelo povo, te faz batalhar pela fé, te faz batalhar pela causa do evangelho, ou simplesmente te comprime, te oprime, te cala, te afasta. Essa é a prova de que a tribulação revela teu coração, quanto mais a grande tribulação. Por isso, que lá em Mateus capítulo 7, verso 21 a 23, Jesus nos faz uma advertência seríssima. Quando ele diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ah, então eu vou mais na igreja, vou chegar na hora, vou sair na hora, vou cantar, vou tocar, vou pregar, vou dar estudo, vou me esforçar, vou fazer tudo, Senhor. Jesus continua dizendo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios? Você já expulsou algum demônio na sua vida? Se não, essas pessoas já. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, coisas grandiosas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem pratica a iniquidade será condenado, mas o que faz a vontade do meu Pai será salvo. E aí você diz, ah pastor, então salvação é por obras? Não, porque Tito diz que por obras de justiça praticada por nós não é a salvação. Salvação não é por obras de justiça praticadas por nós, mas por sua misericórdia, por sua graça, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do seu Espírito Santo, Tito 3,5. A grande questão é que obedecer a Deus é uma evidência da salvação, pois salvação nos dá um novo coração, e um novo coração nos transforma os amores da nossa vida, e nos faz amar ao Senhor e entrar numa batalha de vida ou morte pela nossa alma, lutando pela obediência, combatendo os nossos pecados, entristecendo-se pelas nossas falhas e se alegrando pelo acerto do Senhor. Eu não sou salvo pelas minhas obras, mas minhas obras revelam minha salvação. A minha fé diz respeito, diz o que eu creio. Por isso, meu amado irmão, é necessário você entender que entrará no reino dos céus o que faz a vontade do Pai, e a vontade do Pai é, tome a sua cruz e me siga, enfrente a sua carne, confronte o seu coração, obedeça a minha palavra, lute contra o pecado, pois foi esse pecado que crucificou o meu Senhor. Por isso que nós vemos tantos crentes dentro das igrejas, envolvidos nas igrejas, membros de igreja, mas são fofoqueiros, mentirosos, inventores de males, desobedientes, envolvidos em pecados secretos, encontrando maneiras de esconder sua vida dupla dentro da igreja, com atitudes de ímpios. E quando você vai para as empresas aí fora, você vê os caras querendo derrubar uns aos outros dentro da empresa, para ver quem se sobrepõe. Dentro das igrejas acontece a mesma coisa. Brigas por poder, lutas por cargos, formações de grupos, fofocas, intrigas, mentiras. Esse não é o povo da fé.
Esse é o joio no meio do trigo. E certa vez, no início da minha caminhada cristã, eu conversando com um pastor, cabelinho branco, chegou para mim, aí eu conversando com ele, ele disse: pastor, eu luto tanto, pastor, mas é muito cansativo. Eu luto, pastor, contra o pecado na igreja. Eu luto contra o pecado na minha vida e na igreja. E aí ele diz: mas você luta com que intenção? Experiência nos faz fazer perguntas certeiras. Eu disse: eu luto com a esperança de tirar o joio do meio do trigo. Aí ele me respondeu: pois você quer fazer uma coisa que nem Cristo mandou fazer. Então a gente não tem que lutar com o pecado, pastor? Eu falei. Aí ele disse: não. A gente tem que pregar contra o pecado, e o Espírito Santo revela o pecado, e nós tratamos como comunidade os pecados revelados. Pregue a palavra, concentre-se nela, exponha o pecado pela palavra, e Deus trata o seu povo. E aí eu aprendi que se eu tentar arrancar o joio do meio do trigo, eu estou fazendo uma obra que Deus não me mandou fazer. Por isso, então, se você acha que você está aqui na igreja, é membro, canta, toca, faz tudo, é isso, é aquilo, outro, é o bonitão das tapioca dentro da igreja, mas você nunca estaria do lado daqueles que receberão a ira de Deus, mas você vive em pecados secretos, rebeldia, fofocas, mentiras, misérias das mais terríveis que o mundo faz, e que não deveria se nomear entre o povo santo de Deus, sinto te informar, você vai se equivocar. E vai ser muito triste o dia que você ouvir o Senhor dizendo: não me importa a quantidade de coisas que você acha que fez para mim, você nunca me conheceu. Você usou minha igreja para seus propósitos. Você usou a minha obra para se promover. Você usou minha obra para se exaltar. Você não estava me servindo, você estava servindo ao seu próprio ventre, sua própria barriga, seu próprio umbigo. O livro de Apocalipse é repleto de advertências. E por vezes nós olhamos as advertências e dizemos assim: isso não é para mim. Afinal de contas, eu não estou lá no mundão. Eu falo como crente, eu ajo como crente, sou membro da igreja, já fui batizado, participo da ceia, venho para os cultos. Mas pode ser que você nunca conheceu o Senhor Jesus. Sabe por quê? O que revela o teu coração são as tentações na tua vida. As coisas que surgem para tentar teu coração te levam para longe de Deus, e você não batalha, você não se arrepende, você não chora, você não lamenta pelas suas falhas, você não lamenta pelos seus pecados, você não se entristece pelo seu orgulho, pelas vezes que você acorda de manhã, por aquela vez que você pensa coisas que não deveria pensar. Isso não te dói? Chore pelos seus pecados e se alegre pela graça. Lamente pelas vossas misérias, como diz Tiago: converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Lamentai as vossas misérias, vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações, diz o livro de Tiago sobre pessoas que vivem vidas duplas. As advertências estão aí, é um livro de advertências. E essas advertências continuam quando nós olhamos capítulo 16, o verso 19. Quando capítulo 16, verso 9, verso 9. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus.
O verso 11 nos diz também: e blasfemaram contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram de suas obras. O verso 15 a 16 dá a atacada final. Um povo sendo atribulado pela ira de Deus, e na expectativa de um arrependimento, eles blasfemavam contra o Deus que estava julgando-os por suas maldades. Eles endureciam o seu coração. Essa é a reação do ímpio. Essa é a reação daquele que não foi redimido, que não tem um novo coração. Por isso o alerta para você, diante das pregações que temos feito aqui, diante dos alertas que eu tenho dado a vocês, como o seu coração tem reagido. Você tem endurecido ainda mais. Você tem morrido ainda mais, enfraquecido e caído ainda mais. Então você é um desses que diante da repreensão você blasfema contra o Senhor. É porque você ainda não teve a oportunidade de encontrar um falso profeta para você adorar. Mas no dia que você achar, tchauzinho, pastor Lázaro, achei alguém que fala o que eu quero ouvir. Alguém menos chato do que você. Esses aqui tinham o seu falso profeta para ouvir. E o engano do pecado fez com eles, diante de toda aquela angústia e aquela dor do Deus soberano que controla, que derrama a sua ira e domina sobre aqueles que estão sofrendo de sua ira, a rebeldia daquele povo levou eles ao arrependimento? Não, levou eles ao quê? Cristo dá uma última advertência para eles e para nós, dizendo no verso 15: eis que veio como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Bem-aventurado aquele que sabe que precisa tratar os seus pecados, que vigia as suas falhas e expõe o seu coração diante daquele que transforma, que fere e sara. Bem-aventurado. Porque os que não ligam para o juízo que virá, que brincam de ser crente dentro das igrejas, que diante da repreensão da palavra endurecem os seus corações e continuam em sua arrogância e não têm transformação, esses são os que quando diante da grande tribulação blasfemarão contra Deus, pois as vozes dos seus falsos profetas não será mais ouvida, pois será tarde demais. E o que eles vão fazer? Verso 16: então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Eles se unem para iniciar uma guerra contra Deus. Ok, vamos nos unir e vamos derrubá-lo do seu trono. Essa é a reação final deles, de sua maldade, de sua dureza. Não se engane, se você é confrontado nessa igreja, se os seus pecados são confrontados nessa igreja, renda-se à palavra do Senhor. Renda-se antes que seja tarde. Porque um dia você pode estar no Armagedon do lado errado. Arrependa-se. Se você está endurecendo o seu coração, meu irmão, Deus está te avisando e você continua dando ouvidos ao engano do pecado. Arrependa-se, volte-se o mais rápido possível, pois se você não se voltar, é sinal que sua salvação nunca chegou até você. Quando a palavra de Deus diz que os que perseveram até o fim, esses serão salvos, Ele não está dizendo que a salvação é por obras, mas Ele está dizendo que quem foi alcançado pela obra do Senhor, persevera. Perseverança é uma evidência da salvação.
Porque, meu irmão, entenda uma coisa. Eu vou falar aqui para os crentes aqui. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Para quem teve lembra aquela sensação que você teve quando encontrou Jesus? Que você olhou e disse: meu Deus, que coisa preciosa. Como eu demorei para me entregar. Como eu estou em paz. Aquela sensação, lembra aquela sensação de nascer de novo? De no outro dia acordar e dizer: caramba, eu quero que todos ouçam. Você lembra essa sensação? É aquela sensação descrita naquela parábola que diz uma mulher que encontrou uma joia preciosa escondida e ficou tão maravilhada com aquela grande coisa que ela achou, que ela disse assim: eu vou vender tudo para comprar aquela terra, porque lá tem um tesouro precioso. Talvez as pessoas de fora chamaram ela de louca. Você está doido, comprar aquele terreno velho lá? Um terreno que não vale nada. Você não sabe o tesouro que está lá. Quem conheceu Jesus sabe o tamanho do tesouro que ele é. E eu tenho certeza que aquele que se entregou a Cristo conhece o valor desse tesouro. E apesar das suas lutas contra o pecado, você não imagina a sua vida sem ele. Eu tenho certeza, você não imagina sua vida sem o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que a pergunta que eu vou te fazer agora, eu sei qual é a resposta. Para crente, eu sei qual é a resposta. Entre uma riqueza nesse mundo e Cristo, Senhor Jesus, na tua vida, o que você escolhe? Imagina que, se você escolher a riqueza, você vai ser o homem mais rico desse mundo, tendo acesso a tudo que você pode imaginar, mas da tua vida seria apagada aquele grande dia que você se entregou ao Senhor. E aquela sensação você nunca mais vai lembrar. Qual escolha você teria? Eu imagino que o crente, eu sei qual é a resposta que o crente dá. Não. Não. Você lembra desse dia na sua vida? Qual é a resposta a pergunta que eu fiz aqui para você? Você hoje negocia o evangelho e a tua santidade com base no que você acha melhor? Com medo da tua família? Com medo dos teus amigos? Com medo de perder o emprego? É por isso que você negocia? Pastor, eu tenho feito isso, mas eu lembro do dia que eu entreguei minha vida a Cristo. Então volte, arrependa-se. Essa é a advertência. Saia dela, povo meu, para que não te tornes praticantes das suas obras, culpados dessas obras. Essa é a advertência. Não endureça o vosso coração, diz Hebreus, como no dia da provocação do deserto, porque muitos ficaram para trás e morreram lá. E diante dessa manifestação da ira e das taças, revelando o coração dos homens, as advertências de Deus para aquele povo e para nós, nós vemos que a partir da quinta taça, se dá ali na quinta taça, se dá os indícios de que Babilônia será destruída. E o capítulo 17 e 18 detalha como essa destruição anunciada no quinto selo acontece. Então entenda a estrutura do livro. As taças estão acontecendo. Na quinta taça é dito que a Babilônia será destruída. Aí no capítulo 17 e 18 se descreve como ela foi destruída, segundo a quinta taça descreve. A sexta taça, então, descreve que Satanás enganará e reunirá o mundo contra Deus. E o capítulo 19, do verso 11 ao 21, que é o que nós vamos ver hoje, detalha como essa batalha vai acontecer após o engano de Satanás, quando Satanás engana o povo arrogante para dizer: agora a gente pega ele, prepara o míssil aí, vamos mandar no cordeiro, é agora que a gente derruba. A gente não matou ele na cruz? Vamos matar ele agora.
Lá na cruz não precisou de míssil não, só precisou de um soldadinho lá e um prego e um martelo. Mas agora a gente tem bomba, a gente tem tecnologia, a gente tem poder, a gente tem unidade, a gente tem união, a gente tem a ONU. Bora lá, para cima. Bora. Agora a gente vai. O mundo enganado. E é exatamente aqui que a gente chega. Só que é interessante que nesse trecho aqui do livro, que é o trecho mais intricado de ideias, e é, digamos, o clímax de todo o livro, dos problemas do livro, nós vemos uma sequência de comparações, contrastes, isso com isso, compare isso a isso. A primeira comparação que a gente vê é o juízo de Deus e a expectativa que Deus demonstra de arrependimento dos homens, não porque eles iriam se arrepender de fato. Deus é soberano, onisciente, sabe todas as coisas. Mas é a revelação de que Deus, Ele tem produzido no coração dos homens e esperado uma reação de arrependimento. Mas a dureza é a resposta e uma preparação contra a guerra, de uma guerra contra Ele. A última blasfêmia máxima é dizer: eu consigo te derrubar do cavalo, pois eu sou, unidos somos mais fortes. Esse é o pensamento humano. O segundo contraste, então, é a gloriosa e cruel prostituta que se regala esplendidamente em seu luxo, massacra o povo de Deus. Essa é despida, envergonhada, destruída. Enquanto a noiva, que era massacrada pela prostituta, é honrada com vestes santas de suas obras de perseverança. Se casa com aquele que venceu por ela, que a amou, comprou com seu sangue. Enquanto uma é desonrada e destruída, a outra é honrada e salva. Outro contraste, que é esse agora, é o contraste da grande festa de casamento, o grande banquete das bodas do Cordeiro. Muitos fiéis são convidados para participarem da gloriosa festa. Isso é contrastado com o banquete que vai vir agora, das aves de rapina, comendo as carnes de todos os vencidos e humilhados nessa guerra. O primeiro é o banquete que celebra a grande vitória eterna de Deus com o seu povo. E o segundo banquete representa a vergonha eterna dos que se prostituíram contra o Criador. Eles mataram as duas testemunhas, deixaram seus corpos por 3 dias expostos. Lembram? Festejavam. Ei, vencemos, vencemos, vencemos. Agora eles são expostos ao relento. Seus cadáveres são devorados por urubus. É uma das cenas de despojo de guerra mais terrível para aquela época. Por quê? Naquele período, quando as grandes batalhas aconteciam, você já deve ter assistido o filme, as guerras vinham, espada e tal, e cavalo, e cavaleiro, e morria muita gente. Um dos atos mais cruéis do exército vencedor era proibir que o exército inimigo fosse buscar os corpos dos soldados mortos. E às vezes proibiam e deixavam por dias os corpos expostos, com a podridão entrando nas casas, e ao longe você via os urubus girando em torno daquela cena triste de morte, enquanto as famílias choravam os seus defuntos sem poder enterrá-los. É essa cena que é aplicada aqui. E aí você diz: que Deus cruel. Irmãos, o que nós temos visto durante todo esse livro, Deus alertar, chamar, avisar, dar aos homens a oportunidade de arrepender-se, mandar tribulações, angústias, como por exemplo essa pandemia. É graça de Deus, irmãos, por mais difícil que pareça. Pessoas se aproximaram do Senhor,
pessoas correram para o Senhor, falsos crentes correram do Senhor. A tribulação produz bem em nós, o pecado não há nenhum bem nele. É assim que a gente entra no texto. E lá no capítulo 19, verso 11, nós vemos o seguinte: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. É interessante que a imagem que ele vai descrever, compare com aquela primeira imagem, lá do capítulo 3, aquele Cristo com olhos de fogo, glorificado, vitorioso, que anda no meio de sua igreja, que cuida de sua igreja, que manda que as cartas sejam escritas, cartas essas que advertem o seu povo contra os seus pecados, que conforta o seu povo dizendo: eu estou com vocês, que chama o seu povo a testemunhar até a morte, e que promete ao seu povo: eu voltarei e cuidarei de vocês. Aquele que anda no meio dos candelabros, com pés de bronze, com olhos de chama de fogo, contrasta esse que cuida da igreja, como um sacerdote que cuida dos candelabros, que são o seu povo, para esse guerreiro aqui, que surge no fim de tudo, como o rei guerreiro. Que essa imagem é a imagem que para Roma daquela época era a imagem dos reis que iam para a guerra. E o contraste, e o final dessa comparação, para a mentalidade da época de Roma, era uma blasfêmia contra o império. Por isso que eu comecei a mensagem dizendo: corrija a sua expectativa, porque o Império Romano não existe mais hoje, mas o estereótipo desse império existe, e muitos esperam nele. Por isso que ele continua dizendo: o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. São 7 características descritas. A primeira é: ele é chamado fiel e verdadeiro. O que ele diz, ele faz. O que ele expressa é a verdade. E ele jamais deixa de cumprir nenhum tio, nenhum i de sua lei. Ele é o rei fiel, o rei verdadeiro. Essa é a primeira característica. Segunda, julga e combate com justiça. Ele não julga sobre as regras humanas, ele não combate sobre as regras do homem, ele estabelece as regras e segue as regras que ele estabeleceu. Ele é justo e ninguém jamais poderá acusá-lo de injustiça. A terceira característica é que eles têm olhos como chamas de fogo. Ele consegue perscrutar o mais íntimo do coração do homem. Não há absolutamente nada que o homem possa esconder dele. Você pode esconder qualquer coisa de um guerreiro, você pode esconder qualquer coisa do governo, você pode nem declarar seu imposto de renda direito, mas esse você não consegue esconder. Ele consegue avaliar o mais íntimo da nossa alma. A quarta característica é que ele é a cabeça com muitos diademas. E diadema significa coroa, é a mesma coisa. O falso profeta, o anticristo e o falso profeta, as bestas lá daquele capítulo das 2 bestas, que surge do mar e surge da terra, elas possuíam diademas na cabeça, simbolizando poder governamental. No entanto, aqui Cristo aparece com uma cabeça com muitos diademas, de modo que nem a quantidade de diademas é contado, por ser uma quantidade tão grande que é incapaz de ser contada.
E por isso ela é descrita como uma cabeça de muitos diademas, demonstrando que o seu governo é muito superior a qualquer governo humano. Ele, na quinta característica, ele possui um nome que somente ele conhece. Qualquer pessoa aqui nessa sala que pensar num nome para o seu filho e não dizer para ninguém, eu vou ter um filho, vou pensar no nome. Se você pensar no nome e guardar só para você esse nome, Deus já sabe o nome que você pensou. Antes que você tivesse pensado, Ele já sabia. No entanto, esse rei guerreiro, ele possui um conhecimento que só ele é capaz de perscrutar, revelando a sua divindade. Ele não é um rei aqui amando de alguém. Ele é o próprio rei divino em si mesmo. Pois o que ele conhece, ninguém consegue descobrir. A respeito de si, do seu nome, só ele consegue perscrutar, pois ele é Deus. Qualquer rei humano, para executar algo, precisa revelar seu plano. Esse rei não precisa, pois ele em si mesmo é completo. A sexta característica é o manto encharcado de sangue. Aqui algumas pessoas discordam em alguns pontos. Alguns dizem que esse manto encharcado é porque quando os reis iam para a guerra e eram vitoriosos, eles voltavam cheios de sangue dos seus inimigos. No entanto, eu vou muito na linha de que eu entendo que esse encharcado de sangue era com seu próprio sangue. Porque aqui a guerra ainda não aconteceu na estrutura da narrativa do texto. No entanto, a guerra da cruz aconteceu aqui. E ele apresentará as marcas do seu amor por nós, por toda a eternidade. O preço foi pago para que nós sejamos propriedade dele. Isso não é vergonha para ele, é honra, é revelação do seu amor. As cicatrizes de guerra de um guerreiro são motivo de honra para ele, para dizer: eu venci, sobrevivi e estou aqui com a marca da guerra que eu lutei. E a sétima característica é a característica mais forte. Ele é chamado Verbo de Deus. João escreveu o Apocalipse, o mesmo João que escreveu os Evangelhos. E lá no capítulo 1, ele chama Cristo de o Verbo de Deus. Porque o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Nada do que foi feito sem Ele. Tudo foi feito por Ele, para Ele, por meio dEle. Ele é a razão última de todas as coisas. É nele que eu existo, é por Ele que eu me movo. Essa semana eu estava explicando para um casal, a outra semana fazer um casamento, eles perguntaram: pastor, como é que a gente faz os votos? Aí eu disse: escrevam os votos de vocês, mas sejam bíblicos. Como assim, pastor, votos bíblicos? Eu disse: evitem coisas do tipo: eu não posso viver sem você. Isso não é bíblico. Ah, estou entendendo. Eu digo: porque você pode viver muito bem sem a outra pessoa. Agora, uma pessoa que você não pode viver sem é Cristo. Você não pode viver sem Ele. Então, evita isso, que você vai ser bíblico e vá por um caminho em que Cristo honre o seu relacionamento. Meus irmãos, essa é a bandeira do guerreiro. Essa é a visão do guerreiro. Todos os que lutarem essa batalha estarão alinhados a essa visão. Por isso você precisa compreender: se Cristo para você é o fiel e verdadeiro, é a absoluta verdade da tua vida, sem dúvida alguma, é o Senhor justo, que age com justiça, e você jamais reclama
de sua soberania e de suas ações, por mais difíceis que elas pareçam. Você sabe que Ele te conhece como ninguém, pois seus olhos são como chamas de fogo. Ele governa todas as coisas, estar com Ele é estar submisso ao maior governante de todos. Ele é aquele que não precisa explicar para mim quem Ele é. Ele sabe quem é, e isso importa. É aquele que derramou seu sangue, tem as marcas da guerra, que lutou por mim. E Ele é a razão de todas as coisas, o Verbo de Deus. Somos o seu povo. Não somos brasileiros em última instância. Somos peregrinos no Brasil. A nossa pátria não é essa. E agora ele descreve quais são as ações dessa guerra. E é interessante que eu observei que nessa passagem, após a destruição da Babilônia, é descrito as bodas para depois descrever a guerra. E a ordem com que a coisa é descrita é o contrário. Normalmente você deveria fazer o quê? Vai para a guerra, briga, depois vai festejar. Mas aqui é o contrário. Você festeja primeiro para depois ir para a guerra. Sabe por quê? Porque essa guerra aqui não é para conseguir algo. É aquela ideia do time tão bom, o time é tão bom, que ele diz assim, vamos lá buscar a medalha? Não, mas tem um jogo ainda. Que jogo? É muito fraco o nosso adversário. Muito fraco. A gente vai só lá dar o tempo lá e buscar a medalha. Então vamos festejar antes. Bora. Bodas do Cordeiro. É óbvio que eu não estou aqui expressando a ordem escatológica das coisas. Eu estou expressando a ordem da narrativa. Porque a narrativa é para quê? É para te impactar, para gerar em você essa expectativa. E é interessante que quando o guerreiro aparece, ela agora vai descrever as ações do guerreiro. Interessante, descrever as ações do guerreiro antes da guerra, como é que é isso? Porque a guerra já está garantida, não tem o que fazer mais. Quais são as ações então que são descritas? O exército do céu os seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. É interessante. Aqui existem várias dúvidas a respeito de quem são essas pessoas. Mas eu entendo e concordo com um dos autores que eu li, de que esse exército celestial, irmãos, aqui é todo o exército celestial. Homens, anjos e seres, dos mais diversos. E aí eu brinquei hoje com o pessoal do primeiro culto, dizendo o seguinte, vocês lembram de Vingadores Ultimato? Aquela batalha final do filme? Só que ali estava todo mundo igual, né? Só que aqui você tem esse rei aí, desse jeito aí. E o seu exército todo atrás. Do outro lado você tem o exército dos reis. O exército dos reis, cada um com bomba atômica, com faca, com estilingue, com tecnologia, com tanque de guerra, cada um com a arma mais potente que a outra. E do lado de cá, todo o povo de Deus, os anjos, os seres celestiais e o rei guerreiro na frente. E o que ele faz? Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. A palavra de Deus é a espada. Deus ferirá a nação. Deus ferirá as nações com sua justiça, com sua palavra. Ele olhará para esses homens e dirá, a ira de Deus se revela do céu contra toda injustiça e impiedade dos homens. Vocês suprimiram a verdade pela injustiça. Vocês amaram mais a criatura do que o Criador, o qual é bendito e eternamente amém. Por isso o meu Pai os entregou ao modo de pensar reprovável. E aí vai toda aquela descrição de Romanos 1. E as nações recebendo sua punição, seu julgamento. E da sua boca sai a espada.
ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele vem com um cetro de ferro. Reger com cetro de ferro significa governar com uma justiça pesada. Porque o rei, ele decidia com o seu cetro. O que ele apontava, o que ele batia, o que ele fazia, o cetro era quem determinava. Cetro de ferro. Ele regerá as nações. Você diz, mas espera aí, aqui não está no fim de tudo? Aí, no capítulo que vem, vocês vão entender que tipo de reinado é esse. Mas ele regerá. Ou seja, ele vem para a guerra já com um cajado na mão, dizendo assim, ei, vou reger vocês. Espera aí, você nem lutou ainda? Deixa eu soltar pelo menos um míssil aqui em você. Já estou aqui para governar. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Todo-Poderoso. Lembra aquela figura do julgamento lá atrás? Que o lagar da ira de Deus, são todos os adversários de Deus, são pisados e esmagados, e o seu sangue é derramado a um raio de 300 quilômetros, numa profundidade de sangue equivalente aos freios dos cavalos. É uma cena horrível. E diz que é ele que pessoalmente pisará e esmagará os inimigos de Deus. Ele não vai mandar ninguém fazer não, ele mesmo vai fazer. Essa é a mensagem. E aí vem a blasfêmia contra Roma, a blasfêmia contra a ONU, a blasfêmia contra o FMI, a blasfêmia contra os impérios do dragão, do grande dragão oriental. A blasfêmia contra todos eles. É que o verso 16 diz que no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é interessante que a cena então muda, e no verso 17 diz: então vi um anjo posto em pé no sol, ele grita com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu. A guerra ainda nem começou, está todo mundo de postos. E aí, um anjo grita para as aves de rapina, que são urubus, aves que comem, né, animais mortos. Ela grita: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus. Aí, que ceia? Verso 18: para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos, carne de cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Venham ver aqui o que é que vai acontecer agora. Verso 19: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Se prepararam. Ora! É impressionante que, se fosse nos dias de hoje, um escritor de Hollywood, da Marvel, de algum desses filmes aí, do Senhor dos Anéis, aquela guerra que tem no final também, fosse escrever, ele pegaria, entre o verso 19 e 20, ele escreveu um bocado de coisa. E puxou a espada e voou para um lado, e deu um tiro no outro, e ele esquivou do tiro, e não sei o quê, ia fazer uma coisa cinematográfica. Só que o mais impressionante é que o texto ele faz a seguinte coisa. Vamos ler de novo o verso 19. Eu vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os caras começaram: bora. Pronto, acabou a guerra. Mas peraí, não deu nem emoção. Para quê? A vitória já havia acontecido na cruz. Vocês achavam que vocês dominavam o quê? Vocês achavam que vocês tinham poder sobre o quê? E aí, o povo, agora o povo está tudo atrás, né? De Jesus.
a gente tudo lá, com as espadas. Agora, vai Jesus, libera que a gente pega agora o exército. Não já pegou o falso profeta e o outro? Agora vai lá que a gente libera, pega. Aí o texto diz: os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. O povo olhou assim, tudo assim com a espada, né? Oxe, a gente veio fazer o que aqui, hein? Nada, meu amigo. Sabe por quê? Porque a salvação não depende de você. As guerras da sua vida não são suas guerras. Elas pertencem a Cristo. As tribulações que você passa não são suas. São as tribulações, as aflições que restam do corpo de Cristo. É a cruz que você carrega e segue a Cristo. Eu até brinquei com o pessoal, foi igual a compra do nosso templo. A gente vai fazer os carnês, bora, vamos lá, todo mundo pegou as espadas, bora lá, a gente vai conseguir. Aí deu assim, pum. Aí estava o povo com o carnê na mão, e agora a gente faz o que com esse carnê? Teve gente que perguntou, pastor, o carnê a gente faz o quê? Irmão, peraí que a gente vai pensar ainda, o que é que a gente vai fazer. A gente tudo preparado, bora, brechó, feijoada, aí deu assim, pum. Igual aqueles chapolim, antigamente não tinha aqueles efeitos bem mal feitos de chapolim, né? Que aparecia um negócio, aí pum, apareceu em outro canto, né? Pronto, foi. Acabou, falso profeta, a besta, os reis, os bichos estão tudo comendo lá. A gente, e aí? E a gente o quê? A gente nada, meu irmão, bate palma e vai louvar. Bate palma e vai louvar. Vai se alegrar. Jesus aqui, ele vem como grande rei, cavaleiro do Senhor, preparado para batalhar com a espada de sua boca. Ele não vem ainda para tentar lutar e vencer. Ele vem para julgar, pisar o lagar da ira e reger as nações com cetro de ferro, declarando para todos os impérios que Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que exporá a derrota vergonhosa dos inimigos de Deus. Meu irmão, Jesus foi profetizado no Antigo Testamento. Muitos esperavam por Ele, como aquele que iria remir o povo. Antigo Testamento. O Messias virá. Se você vivesse naquele tempo, você creria nas profecias, esperaria as profecias, pois Jesus veio como verbo de Deus, como servo sofredor, como ovelha muda, Ele foi levado à cruz, chamando a todos: creiam no meu nome e sejam salvos. Ele batalhou uma das maiores guerras, sozinho. A grande guerra aqui é apenas a etapa final do que aconteceu na cruz. Mas a maior batalha e mais difícil batalha que Cristo lutou foi só. E ainda disse: Deus meu, por que me desamparaste? Já não resta mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. É por isso que Ele chamou os homens ao arrependimento, à transformação de vida. Não endureça o seu coração, porque se você endurecer o seu coração, é sinal de que a vitória da cruz não foi vencida na sua vida, de que você foi derrotado pela dureza do teu coração, pelo teu pecado, pelo teu orgulho, que não ouve, que não se submete, e a palavra é pregada, e você não ouve, não luta, não busca, porque você teme mais a sua família, você teme mais aos homens, você teme mais a perder o emprego, você teme mais as outras coisas do que o que virá, que é a manifestação da vitória final.
do julgamento desse mundo ímpio. Ele veio como Messias sofredor, foi humilhado, assassinado, torturado. Seus inimigos acharam que haviam vencido. Ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, os discípulos disseram: é agora que vem um reino, é agora que vem um reino. No livro de Atos, capítulo 1, eles perguntaram: Senhor, mostra-nos quando é que virá o seu reino, e agora? Agora o bicho vai pegar. Aí Jesus disse: não é agora não. Primeiro vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu estarei lutando com vocês até o fim. Vigiem, pois eu virei como ladrão. Tomem a sua cruz, crucifiquem a sua carne. Ai, Jesus, eu quero realizar os meus sonhos. Crucifique os seus sonhos. Crucifique os seus sonhos e viva o propósito de Deus para você, que foi um propósito que Ele conquistou na cruz, e que esse propósito não tem o pecado como companheiro. Diante da promessa de sua volta, você se alegra em saber que Ele voltará para ser rei? Ou você tem medo de ser achado no lado errado dessa batalha? Se você tem medo e ainda está ouvindo, e está ouvindo agora a advertência que eu estou te dando, entenda que é graça te chamando ao arrependimento. Se você é crente e tem endurecido o seu coração, volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor, antes que você descubra que você nunca conheceu o Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, obrigado por tua graça e bondade, Senhor. Nos ajuda, Pai, a experimentarmos essa tão grande salvação que já foi conquistada para nós. Quebra os nossos corações e nos faz experimentar essa salvação. Que nós possamos lutar contra a nossa carne, experimentarmos a Tua graça, transformando a nossa vida, Pai. Obrigado pela vitória. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Impensado, não quis apenas ser gentil ou educado.